Pessoal, tudo bem? Professor Vicente Breno aqui. A nossa videoaula de hoje vai falar sobre dois conteúdos, na verdade, sobre dois métodos de resolução de problemas relacionados à análise combinatória. Esses métodos ou técnicas de resolução de análise combinatória, que existem vários, a gente vai falar principalmente aqui de dois, né? Que é de arranjo e combinação, quando é que vocês vão aplicar eles e qual a diferença entre cada um, tá bom? Para a gente iniciar, tanto o arranjo como a combinação, eles são aplicados quando você tem um grupo de pessoas ou um grupo de elementos e você quer saber a quantidade de combinações possíveis escolhendo parte daquelas pessoas ou parte daqueles elementos, tá bom? Então toda vez que tu tiver um grupo de pessoas ou um grupo de elementos e tu vai escolher uma parte, quer saber de quantas maneiras diferentes tu pode fazer isso, tu vai aplicar arranjo ou combinação. Só que para tu aplicar arranjo tem uma situação específica e para tu aplicar a combinação tem outra situação específica. Arranjo tu vai aplicar quando a ordem dos elementos, a ordem de escolha desses elementos importar. E combinação tu vai aplicar quando a ordem de escolha desses elementos não vai importar, tá bom? Então, em resumo, o que diferencia arranjo de combinação é que no arranjo a ordem vai importar e na combinação a ordem não vai importar. E tudo isso, claro, depende da situação, problema que está ali inserida sobre esses conteúdos, tá bom? Então é isso e eu vou aplicar agora alguns exemplos com vocês para ver como é que vocês fazem isso aqui na prática. Pessoal, então eu trouxe aqui o nosso primeiro exemplo dessa nossa videoaula e aí para a gente decidir, né, se vai ser a gente vai utilizar aqui para a resolução dele, arranjo ou combinação, tá bom? Então vamos lá. Júlia deseja viajar e vai levar 3 calças. Sabendo que ela possui em seu guarda-roupa 8 calças, de quantas maneiras diferentes Júlia poderá escolher 3 calças para a sua viagem? Então vamos contextualizar aqui um pouquinho, né? Então a Júlia ela vai viajar. Aí ela olha para o guarda-roupa dela, ela tem 8 calças e quer escolher 3 para levar para essa viagem. A questão pergunta de quantas maneiras diferentes ela pode escolher 3 calças entre essas 8, tá bom? Então aqui, pessoal, a ordem das calças que a Júlia escolher importa. Por exemplo, se primeiro a Júlia escolher a calça rosa, uma calça azul e uma calça verde. E depois se ela mudar isso, ela escolher primeiro uma verde, uma rosa e depois a azul. O grupo de calças que ela escolheu mudou? Não mudou, continua com as mesmas cores. Então aqui é um clássico exemplo de que a ordem não importa. Independente da calça que a Júlia escolher primeiro, segundo ou terceiro, se ela escolher as mesmas, sempre eu vou ter o mesmo grupo de calças, tá bom? Então aqui é uma questão em que a ordem não importa. Tá bom? Se a ordem não importa, vocês vão aplicar a combinação e a fórmula da combinação é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Bom, ela diz o seguinte, né? Combinação Czinho de n em p é igual a n fatorial sobre p fatorial entre parênteses n menos p fatorial. O que é que significa o n e o que é que significa esses p's que a gente tem aqui, né? O n, ele representa o número total que o espaço, né, que você tem ali para fazer essas escolhas. E o P, ele representa o número de escolhas. Então, o N é o número maior, a quantidade total que você tem aqui, e o P é a quantidade do que você vai escolher, tá bom? Então, vamos montar aqui. E aqui, no caso, seria uma combinação de 8 em 3, porque ela tem 8 calças e ela quer escolher 3. Então, uma combinação de 8 em 3. Então, ficaria assim, o N é 8, né? Então colocamos aqui 8 fatorial. A gente estudou isso aqui lá na parte de permutação, né? Você estudou sobre fatorial também. O P, vocês já sabem que a gente representa aqui por 3, na parte do denominador da fração. Também acompanha o sinal do fatorial. E entre parênteses a gente tem aqui n menos p, ou seja, 8 menos 3, 8 menos 3, fecha parêntese, acompanhado também do sinal de fatorialzinho aqui da forma. Tá bom? Agora a gente vai responder isso mais aqui à frente. Colocar só um sinal de igual aqui um pouco mais prolongado e a gente vai respondendo aqui à frente, tá bom? Ó, esse 8 fatorial, eu vou discorrer ele até 5 fatorial. Daqui a pouco vocês vão perceber por quê. Ó. 8 vezes, vou colocar aqui vezes 7, ó, 8 vezes 7 vezes 6, colocamos aqui vezes 6, e vezes 5. Parei no 5, claro, no 5 fatorial. Quem está tendo um conhecimento prévio de fatorial, que a gente já viu, fatorial é o produto das multiplicações daquele número por todos os seus antecessores até o 1.
Então aqui 8 fatorial era 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que eu parei aqui no 5 fatorial, por quê? Porque aqui abaixo eu tenho 3 fatorial, e aqui entre parênteses eu tenho 8 menos 3, que dá 5 fatorial, para justamente eu poder cancelar o 5 fatorial que está acima, ó, esse daqui, com esse 5 fatorial que está aqui abaixo. Então, eu vou poder fazer o cancelamento deles dois. 5 fatorial dividido para 5 fatorial vai dar 1, e 1 vezes qualquer número não vai alterar o resultado. Então, é importante essa observação para que vocês economizem tempo do cálculo aqui para resolver a questão, tá bom? Continuando aqui à frente, né? Vamos lá, continuando. Então, aqui eu tenho agora 8 vezes 7, que é igual a 56, e 56 vezes 6 dá igual a 336. Bom, colocamos aqui. Beleza. Na parte de baixo, ó, perceba que eu tenho 3 fatorial. O que é 3 fatorial? É 3 vezes o 2 vezes 1. Quando eu multiplicar 3 vezes 2, vai dar 6, e 6 vezes 1 vai dar 6. Então, aqui abaixo a gente coloca 6. Pronto. E aí, para terminar aqui nosso cálculo e resolver essa questão, a gente tem 336 dividido para 6. Se a gente pegar aqui, ó, deixa eu colocar aqui de azul para a gente pegar o 336, ó, só organizando aqui bem rápido, e dividir para 6, o primeiro 3 ali a gente não pode dividir ele sozinho para 6, a gente vai dividir o 33, parcialmente aqui por 6, que dá 5, ó, 5 vezes 6, 30, 33 menos 30, sobram 3. 3 não dá para dividir para 6, a gente baixa aqui o 6, ó, formou 36. E 36 dividido para 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Se a gente quiser colocar aqui só para a gente fechar direitinho, ó, 36 menos 36 vai dar 0, né? 6 menos 6, 0. E 3 menos 3, 0. Pronto. E aí a gente descobriu que deu 56. Então 336 dividido para 6, só para a gente confirmar, é igual a 56, tá bom? Então ela tem 56 maneiras diferentes de escolher, né, 3 causas entre 8 disponíveis que ela tem, a nossa colega Júlia, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Gente, para finalizar, eu trouxe aqui mais um exemplo que fala o seguinte. Em época de eleição para o Grêmio Estudantil do colégio, tiveram 6 candidatos aos cargos de presidente, vice-presidente e secretário. De quantos modos diferentes estes candidatos poderão ocupar as vagas deste Grêmio, tá bom? Aqui, pessoal, é uma questão que envolve a ordem. Por quê? Eu tenho 6 candidatos. Se o candidato 1 for presidente, o candidato 2 for vice-presidente e o candidato 3 for escolhido como secretário, se eu mudar a posição deles, continuando com eles mesmos, os candidatos 1, 2 e 3, eu vou ter uma composição de Grêmio aqui diferente, no caso do Grêmio Estudantil. Então aqui a ordem importa, porque aqui para cada escolha que eu faço, eu tenho que ela tem um significado. Tá bom? Se eu escolher o candidato 1 para presidente e depois escolher ele para vice-presidente, eu já tenho escolhas diferentes. Tá bom? Então, no final, eu já teria... Então, assim, para acabar com essas dúvidas de vocês a respeito de arranjo de combinação, né? Arranjo você vai aplicar quando a ordem importa, e uma dessas questões que pode dar um embasamento para vocês decidirem é se a quantidade de escolhas estiver relacionada a cargos, né? A colocação, tipo presidente, vice-presidente, secretário, a questão de colocação primeiro, segundo, terceiro colocado. Então, quando o que você vai escolher está denominado no que tem ali uma denominação, especificação, para que é que ele vai ser escolhido, geralmente são questões de ordem, né? E essas questões de ordem são questões que vocês resolvem através da formulazinha do arranjo, que é essa que eu coloquei aqui para vocês. Bom, arranjo de n em p é igual a n fatorial sobre, abre parêntese, n menos p, fecha parêntese, o sinalzinho aqui de fatorial, tá bom? Assim como na combinação, o n representa o número total que você tem ali, né? Nesse caso aqui você tem 6 candidatos,
e o P representa a quantidade de escolhas que você vai fazer. Nesse caso aqui a gente vai fazer 3 escolhas, né? Um para presidente, um para vice-presidente e outro para secretário. Então são 3 escolhas que a gente tem que fazer. Então aqui a gente calcula um arranjo de 6 em 3. Então vamos lá calcular. Arranjo de 6 em 3. Vamos primeiro organizar o nosso cálculo aqui. Bom, é igual. O N representa a quantidade total, no caso aqui de candidatos, então 6 fatorial, sobre, desculpa pessoal, entre parênteses N menos P fica 6 menos 3, tá bom? Colocamos aqui 6 menos 3, fecha parêntese, acompanhado do sinal de fatorial, tá bom? Então, respondendo aqui, esse 6 fatorial, eu só vou discorrer ele, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes o 3 fatorial. Por que só até o 3 fatorial? Porque aqui no denominador, ó, eu já tenho 6 menos 3, que o resultado é 3 acompanhado do sinal de fatorial. Então aqui em cima no numerador ficou 3 fatorial e aqui abaixo no denominador ficou 3 fatorial. Então eu posso fazer o que com esses fatoriais? Eu posso cancelá-los, já que 3 fatorial dividido para 3 fatorial vai dar 1, e 1 vezes qualquer coisa aqui, né? Não vai alterar o resultado em nada do nosso cálculo, tá bom? Então continuando aqui para a gente finalizar, eu tenho aqui 4 vezes 5, né? 4 vezes 5 dá 20, e 20 vezes o 6, que é igual a 120, tá bom? Então aqui eu tenho 120 maneiras, né, de montar o Grêmio Estudantil dessa escola, desse colégio, escolhendo uma pessoa para presidente, outra para vice-presidente, outra para secretário, tomando como base que a gente tem 6 candidatos, tá bom? Então é isso, pessoal, espero ter ajudado vocês e até a nossa próxima oportunidade. Valeu!